Aleta diz, nós estamos perfeitamente cientes que é o final do mês e é o final do ano, portanto, e agradecemos especialmente por terem dedicado o vosso tempo para vir aqui e esperamos, obviamente, que, enfim, o evento que preparamos para vós valha a pena. E, portanto, eu gostaria de introduzir só o tema e nós vamos debater, e portanto vai ser o tema que vamos debater ao longo da manhã, e teremos depois os nossos convidados para um conjunto de perguntas em torno do tema da cloud híbrida e multi-cloud, mas estas palavras eram palavras iniciais só para introduzir, de facto, a discussão. Creio que para todos os que aqui estão, o tema não será necessariamente novo, embora seja um tema evolutivo. Isto é, se calhar há 3 ou 4 anos atrás não se falava de multi-cloud, cloud híbrida sim, cloud híbrida tem uma definição precisa, não vale a pena estar a entrar com tecnicismos exagerados, mas tipicamente como o NIST define como uma combinação de 2 ou mais clouds. E, portanto, pode ser cloud públicas, privadas. Normalmente associamos sempre cloud híbrida a uma pública e uma privada, mas pode ser combinação. Portanto, segunda definição, são 2 ou mais. E, portanto, podem ser várias combinações. Temos é que estar a falar de clouds. E o que nem sempre é claro, não é? Há quem associe uma cloud híbrida a um sistema mais tradicional, mais uma cloud. Tecnicamente não é bem a mesma coisa. Portanto, para ser híbrida, do ponto de vista formal, tem que ser 2 clouds e não algo on-prem, que não é necessariamente uma cloud, mais uma cloud pública. É uma questão de definição, mas pronto, para sermos um bocadinho precisos, de facto, cloud híbrida é algo bem definido. Multi-cloud, não vou dizer que é uma realidade nova, mas é uma realidade que tem vindo a acontecer, e tem vindo a acontecer, sobretudo, agora com os workloads mais recentes, em que, e creio que todos nós sentimos isso, cada um dos múltiplos fornecedores, não é? Há os 3 ou 4 grandes e, enfim, depois há mais uma série cada vez temos mais fornecedores, por exemplo, no caso das áreas de IA e Machine Learning, etc., e, portanto, hoje é muito natural fazermos uma combinação de serviços provenientes, portanto, é quase como um Lego em que se juntam as peças provenientes de várias partes. O que eu acho que não temos necessariamente a ideia é, estamos numa fase, parece... Alguns de nós já andamos aqui há alguns anos, os anos suficientes para ter acompanhado, por exemplo, o que aconteceu no ano 2000, ou à volta do ano 2000, em quando houve o boom das .com, e não quero fazer paralelismos nenhuns, porque não há necessariamente um paralelismo aqui, mas o que houve à volta de 2000 foi a construção de infraestrutura. Independentemente do que se passou a seguir a 2000, mas a infraestrutura ficou e, de facto, foi a infraestrutura que foi criada nessa altura que permitiu o boom que veio a seguir. E, neste momento, estamos numa fase que é absolutamente histórica. Não sei se a audiência tem necessariamente esta perspectiva, provavelmente terão, que estamos numa fase inédita em termos das tecnologias de informação, de criação de infraestrutura. Isto eu coloquei aqui, e pronto, peço desculpa desde já que a letra ficou um bocadinho mais pequena, mas isto foram só anúncios de novembro, que eu tive a corrigir. Os anúncios de novembro, em termos de criação, anúncios, lançamentos de data centers ou infraestrutura base de cloud. E, portanto, não se pode dizer que seja um fenómeno exclusivamente da zona A ou da zona B. Obviamente há um grande investimento em termos dos Estados Unidos, não é? Da América do Norte, mas a Europa também está a começar, digamos assim, a acordar para esta realidade. E é muito interessante ver que a Europa foi espicaçada e agora, não sei se, para quem acompanha um bocadinho mais, por exemplo, o caso das evoluções em termos da IA, a Europa que tem estado um bocado mais afastada, por exemplo, no caso em termos do software core de cloud, mas na IA, sobretudo em França.
existe um núcleo muito forte atualmente a criar software novo e modelos novos bastante interessantes. Portanto, mas é global, digamos assim. Portanto, tem na América Norte, na América Latina, por exemplo, o Brasil é uma força emergente, os providers estão a começar a criar as suas zonas e se eventualmente têm ideia histórica. A sul do Equador não vou dizer que era um deserto, mas estava bastante desequilibrado. Portanto, havia um grande desequilíbrio entre norte e sul. Esse continua a existir, mas felizmente as coisas estão a equalizar-se mais, até porque tem a ver com a criação de outro tipo de infraestruturas, nomeadamente as infraestruturas de cabos submarinos. Portanto, a cloud não vive sem infraestrutura de comunicações. Se é fácil, não. Portanto, todos nós temos a noção clara de que não é fácil, para já não é fácil acompanhar esta evolução. E só se nos focarmos em alguns aspectos, mesmo que nos foquemos só em alguns aspectos específicos, nomeadamente tudo o que tem a ver agora com a IA, só isso é uma carreira a tempo inteiro. Não é? Portanto, tentarmos manter a par, se nos posicionarmos em termos globais, isto vai acontecer a quem opte por mais do que um fornecedor. Imaginem 2 fornecedores dos grandes. Não é? A panóplia de serviços que são lançados todos os dias só por si, só de um fornecedor é grande. Se forem mais do que um, não querendo falar de nenhum em especial, mas vai acontecer agora. Por exemplo, a AWS vai ter agora o seu evento anual. E normalmente as aproveitam para fazer os anúncios, não é? E tipicamente num evento dos da AWS aparecem 100 serviços novos. Eu costumo dar, por brincadeira, costumo dar aos meus alunos, que dou aulas destas coisas, eu dou-lhes assim um manual de serviços de um destes fornecedores, antes do evento e depois, não é? Portanto, e então o manual, antes do evento, eram 600 páginas. Vocês têm que estudar isto depois. Obviamente, sempre uma brincadeira. Depois do evento, agora já não é, são 600, são 1000. Mas foi tipicamente, não estou a exagerar, portanto, literalmente passam, depois de um evento para o outro, aumenta 300 ou 400 páginas em termos de definição de serviços. Portanto, para alguém que tenha que lidar com várias clouds, é obviamente uma complicação manter-se a par. Já que se fala da IA, e neste momento é omnipresente, uma das esperanças para ajudar a gerir esta complexidade, também para ajudar a aumentá-la, isso por outro lado, mas para ajudar a gerir esta complexidade é a utilização de serviços de IA. Os providers, todos, neste momento estão a incorporar serviços a vários níveis, não é? Portanto, mas sobretudo para facilitar, por um lado, a descoberta dos serviços, por outro lado, a gestão dos serviços, por outro lado, o desenvolvimento sobre os serviços. E esta parte do desenvolvimento sobre os serviços é uma parte extraordinariamente importante e extraordinariamente interessante. Todos os dias, não sei se acompanham mais ou menos estes temas, mas hoje é praticamente impensável que alguém que esteja na parte de desenvolvimento não utilize desenvolvimento assistido. E seja do lado da OpenAI, seja do lado da Anthropic, seja do lado da Google, naturalmente, todos os fornecedores de grandes modelos, seja do lado da China, e digamos assim, nunca podemos deixar, nestas conversas, nunca podemos deixar de lado os fornecedores chineses, muitas vezes nós tendemos a esquecê-los, não são de esquecer de todo, porque estão a acelerar muito rapidamente, mas praticamente todos os grandes modelos hoje estão a ter versões que são otimizadas para o desenvolvimento, e nomeadamente para o desenvolvimento em cloud. Portanto, isso é uma versão, portanto, desenvolvimento e gestão de serviços e explicação sobre serviços. Portanto, e até ajuda comercial, digamos assim, ajuda para quem tem que escolher os serviços do ponto de vista fazer otimização de custos. Isso é uma área emergente onde os fornecedores estão a apostar muito. Portanto, a IA está a transformar a cloud
sem dúvida, seja em termos das exigências que está a colocar aos fornecedores, e a fornecedores a toda a linha de produção. Não sei, mas acredito que a audiência tenha essa noção. Hoje, todos os fornecedores de cloud, todos, à data de hoje, todos, os maiores fornecedores de cloud, já tiveram de reformular completamente, não só a infraestrutura de produção de energia, e já vimos fornecedores de cloud a investirem até em centrais nucleares, e portanto essa é um dos casos notáveis, é nomeadamente reviver a famosa central Three Mile Island, onde, enfim, tem uma história muito complicada, mas isto para dizer que hoje reformula-se tudo, as exigências de energia, mas também todos os fornecedores de cloud hoje são criadores de processadores para a sua própria infraestrutura. E estão a pressionar até os clientes. Se olharem para a lista de preços, não é? Se forem olhar para os custos, hoje é muito mais barato, e eles fazem esse tipo de diferenciação, é mais barato correr workloads nos seus próprios chips do que nos chips tradicionais, digamos assim. E, portanto, há claramente uma transição, e é uma transição onde é evidente que os clientes vão querer pôr os workloads da forma mais económica possível, e, portanto, os fornecedores estão a apertar, digamos assim, o torno para transitar os clientes para os novos chips que são eles que produzem. Portanto, numa integração vertical. Portanto, tudo isto está a transformar a cloud de uma forma muito rápida e, claramente, no meio desta evolução, há esperanças de que algumas áreas sejam francamente melhores do que aquilo que são hoje, nomeadamente em termos da interoperabilidade. Há um esforço grande entre os fornecedores, não por modo próprio, mas por pressão dos clientes, a dizer, ok, amigos, nós estamos a trabalhar com vários, portanto, tem de ser fácil. Portanto, estas barreiras, muitas vezes, que existem, mudar de um para o outro, não é só questão, muitas vezes, não é só uma questão de pegar numa máquina virtual e passar de um lado para o outro. Há aqui muitas outras barreiras, têm a ver até com os custos de migração e por aí fora, que têm de baixar, ou a interoperabilidade dos serviços, de criação dos serviços entre os vários. E, portanto, é uma das áreas que claramente vai evoluir. A IA vai continuar a reformular estas alianças, e temos visto alianças curiosíssimas, por exemplo, no caso só para ter uma ideia, por exemplo, a Anthropic, que é um dos players emergentes no caso da IA, tem como acionistas de referência a AWS e a Google. E, portanto, são parceiros, e a Google tem a sua própria infraestrutura de IA, a sua própria zona, mas depois cria este tipo. E, portanto, a IA está a levar a este tipo de alianças que, basicamente, antes não se previam possíveis. E, portanto, hoje, a cloud é um organismo vivo, evolutivo. E já não é viável, ou se calhar não é viável para a maioria das organizações, dizer, não, nós vamos ficar, ok, mudamos para a cloud e é quase com dado adquirido, ter workloads em cloud, mas hoje já não é dizer, eu vou casar com um fornecedor, se calhar como se pensava há 3 ou 4 anos, vou casar com um determinado fornecedor para a vida. Ainda existe, e há vantagens, mas todo este tema de que estamos aqui a falar hoje é um tema que evolui muito rapidamente e, com as dificuldades inerentes a olharmos para várias soluções, não é? Portanto, seja privada, pública, múltiplos fornecedores, não é um ponto opcional. Eu acho que é uma obrigatoriedade para quem quer maximizar as possibilidades da cloud, né, nas empresas. E agradeço desde já. Muito obrigado. E vamos depois dar início à sequência. Muito obrigado.